Boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao nosso oitavo já, né? O webinário com a professora Eloá. Eu passo a palavra para você se apresentar, Eloá, e já dar início à tua fala. Tá, obrigada, Lu. Bom, boa tarde, gente. Meu nome é Eloá, eu sou atualmente a vice-coordenadora do GT, de Psicologia e Moralidade, junto com a Lu, e eu vou apresentar para vocês hoje um compilado dos resultados do meu trabalho de tese de doutorado, que foi orientado pelo professor Júlio Rick e co-orientado pela professora Cleonice Camini. Então, estamos aqui dentro do grupo do Núcleo de Pesquisa em Desenvolvimento Sociomoral, e eu vou tentar abordar um pouquinho o que eu explorei na tese. É claro que não vai dar para trazer tudo em detalhes, porque uma tese de doutorado é muito grande, ia ficar muita informação, mas mais no sentido de não só mostrar os resultados da tese, como utilizar esses resultados para problematizar um pouco algumas questões. Por isso que o título do webinário é Mídia e Descentração. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Boa tarde, Suzana. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, aí vocês me avisem se vocês estiverem vendo já os meus slides, tá bom? Eu já não estou vendo vocês mais. Estamos. Pronto. Então, o tema do webinário vai ser essencialmente... Só um minutinho, a Flávia levantou a mãozinha. Ah, desculpa, porque eu já não estou vendo mais. Pode falar, Flávia. Desculpa. Tá, joia. O tema do webinário, eu coloquei como grande tema mídia e descentração social, porque eu vou trazer os resultados da minha tese, que é intitulada A Influência no Julgamento sobre Adolescentes Envolvidos em Atos Infracionais. Então, a gente utilizou esse tema dos adolescentes envolvidos em ato infracional, esse problema social que é o envolvimento de adolescentes em atos infracionais, para a gente tentar ver como as informações que a mídia oferece sobre esse tema podem, eventualmente, influenciar ou não a capacidade de descentração dessas pessoas. E como é que a gente vai avaliar essa capacidade de descentração? Né? Descentração, ela é uma capacidade cognitiva que é aplicada em diversos domínios. Nesse, especificamente, a gente vê a descentração a partir de quantos elementos e da qualidade dos elementos que o indivíduo utiliza para tomar uma decisão sobre um problema social. Então, quais são esses elementos? Quando eu vou pensar sobre esse problema social, o que é que vem à minha mente? O que é que eu utilizo para tomar um posicionamento? Então, sabendo que a violência é um problema social contemporâneo, nós escolhemos um desses temas que tem crescido o debate, de vez por outra aparece aí um movimento defendendo redução da maioridade penal a partir de alguns argumentos, e há toda uma comoção social sobre isso. Então, nós escolhemos o tema do envolvimento de adolescentes em atos infracionais para explorar esse problema de pesquisa nessa tese. De uma maneira geral, eu queria que vocês refletissem sobre algumas perguntas que eu vou colocar agora para vocês, e aí a gente pode, depois, vocês reflitam sobre elas, e elas vão aparecer novamente, porque tem a ver com o que a gente explorou na nossa tese. Mas, se a gente for pensar sobre o problema social da violência no Brasil, para tomar um posicionamento, a gente teria que pensar quais são as causas dessa violência no Brasil. São perguntas dificílimas de responder de pronto, né? Precisaríamos refletir para elencar. Algumas nos vêm de imediato, são as mais frequentes no nosso discurso e no nosso senso comum, e outras não são tão frequentes no nosso discurso do senso comum. Como é que o governo pode agir para diminuir a violência? E aí, essa é uma reflexão que qualquer cidadão em qualquer país deveria fazer sobre o seu país. Como os jovens devem ser tratados pela justiça quando eles violam a lei? Esses adolescentes que se envolvem em atos infracionais, como a justiça deve lidar com eles? Será que esses jovens eles podem ser ressocializados? Como é que nós podemos evitar a reincidência desses jovens? Então, vê que algumas perguntas, elas são mais
mais frequentes no nosso dia a dia. Então, quando você vê uma notícia no jornal, você pode começar a discutir numa mesa com seus amigos quais são as causas da violência no Brasil. O que é que falta? Será que deve reduzir ou não deve reduzir a maioridade penal? Mas será que a gente para discutir o contexto de vida desses adolescentes? Será que tem alguma coisa a ver o contexto em que esses adolescentes estão inseridos? Será que a gente poderia, então, trabalhar em cima desses contextos para prevenir o envolvimento deles e não só remediar esse envolvimento? Enfim, são questões que requerem ou que ajudaria que nós tivéssemos descentração para poder analisá-las. Sem descentração, a gente vai acabar se prendendo a alguns aspectos e deixando de considerar outros tantos que estão envolvidos nessa problemática. Então, a partir disso, a gente sabe que a mídia é um dos recursos mais utilizados pela população em geral para embasar a sua tomada de decisões sobre esses problemas sociais e também se guiar pelas informações oferecidas, principalmente pela mídia televisiva e também por outros meios de comunicação em massa. Então, a maneira com que as notícias sobre violência são divulgadas na mídia pode levar a 2 processos psicológicos. Pode levar a um processo de dessensibilização, ou seja, chega uma hora que a gente está vendo aquela notícia e ela não nos afeta mais, porque todo dia, toda hora acontecendo a mesma coisa e a gente começa a deixar de ser sensível a esse problema e, consequentemente, a gente também deixa de refletir sobre esse problema, a gente se afasta afetivamente e, de certa forma, cognitivamente desse problema. E também a síndrome do mundo mal, que é aquela crença que as pessoas começam a ter no senso comum de maneira geral, que não tem o que resolver, não tem como resolver, esse grupo, ele é assim, eles estão fadados a esse tipo de comportamento, então há também uma desresponsabilização sobre como resolver o problema. O professor Yves Delataille, ele aborda um pouco sobre a relação da psicologia da moral com a mídia. No livro dele, eu não sei se a CIO de 2009 é o Moral e Ética ou Formação Ética, eu tenho quase certeza que é o Moral e Ética, tá? Ele vai dizer que o aumento do individualismo e do hedonismo instrumental no julgamento e no comportamento das pessoas tem uma influência do papel dos meios de comunicação em massa ao lidar com essas questões sociais. Ou seja, ele identifica que as pesquisas nos mostram, a gente que trabalha com julgamento moral, a gente sabe, que há um aumento no individualismo e no hedonismo instrumental na hora de tomar decisões. Ou seja, decisões que são voltadas para o interesse próprio, pouco ou nada levando em consideração o bem-estar coletivo. E esse aumento tem uma influência dos meios de comunicação. Por que isso? Porque, segundo o professor Delataille e outros teóricos da psicologia da mídia também vão dizer, as informações fornecidas pela mídia são fragmentadas. O professor Delataille coloca no seu livro, cada jornal é um caleidoscópio, tudo é fragmento. Fragmento de espaço, porque as notícias percorrem cidades, aldeias, países, bairros. Fragmentos de tempo, fala-se do aqui e do agora, do dia de hoje. Fragmentos de atividades humanas, uma guerra, questões políticas, arte, esporte. Fragmentos de conhecimentos, notícias diversas, amputadas pelo seu sentido, de sua história, de possíveis consequências. Então, ele vai dizer que a fragmentação da informação leva ao que ele chamou de lacunas de conhecimento, ou seja, faltam informações para que você possa ter um entendimento global daquele problema. E isso se torna um obstáculo para a compreensão das pessoas sobre a verdade de uma situação, ou pelo menos para que ela se aproxime da verdade de uma situação, da maior quantidade possível de elementos para chegar a essa verdade dessa situação. Então, a gente pode ver que a informação, ela só cumpre a sua função, de fato, quando ela relaciona elementos temporais, o passado, o presente e o futuro, e os pontos de vista dos diversos atores envolvidos na situação reportada. Se a gente pensar na situação do envolvimento de adolescentes em atos infracionais,
a gente vai ver que isso muito pouco é feito pelos veículos de comunicação em massa. E aí o professor Yves de la Taille, ele continua explicando a dificuldade, essa fragmentação da informação leva a uma dificuldade das pessoas em utilizar da descentração para analisar questões sociais. Ora, se a descentração implica em eu analisar diferentes perspectivas de uma situação para tomar a decisão, mas eu não tenho acesso às informações que me permitem tomar essas diferentes perspectivas, a descentração fica impossibilitada nesse sentido. Eu vou me limitar ao que eu tenho disponível de informação. E, por sua vez, essa ausência de descentração provoca uma fragilidade ou uma incipiência das ferramentas intelectuais. O professor Ivida vai dizer, para desvendar verdades de todo tipo, são necessários conhecimentos, ou seja, o conteúdo, e formas precisas de raciocínio, que é a forma. De nada adianta ser capaz de raciocinar bem e não possuir os conhecimentos que alimentem a reflexão. Tampouco adianta possuí-los sem ser capaz de organizá-los de forma a chegar a diversas conclusões. Então fica a pergunta, por que a mídia não informa, por exemplo, sobre o contexto de vida dos adolescentes ou sobre as condições das unidades de ressocialização na mesma frequência e proporção com que informa sobre as infrações que eles cometem? E aí nós nos questionamos, será que oferecer essas informações faria diferença no julgamento das pessoas sobre esse problema? É nesse sentido que surge a proposta da minha tese de doutorado, que teve o título A Influência das Informações Repassadas pela Mídia na Descentração Social de Julgamentos Sociomorais. Como aporte teórico, obviamente, a gente não tinha como fugir, como não falar sobre a teoria do Piaget. Há pouco, quem estava antes de começar a minha fala, já dentro da sala, viu, nós conversamos com a professora Cleonice sobre a importância das propostas do Piaget e como o Piaget foi sábio em estabelecer uma proposta, um modelo de inteligência que vai para além do conteúdo formal, mas que se aplica a todas as situações sociais em que o indivíduo está inserido. A inteligência como uma capacidade adaptativa implica em eu ser capaz de utilizar dessa inteligência para me adaptar ao meio, e isso envolve todos os meus comportamentos e as minhas interações dentro desse meio. E dentro do modelo de desenvolvimento cognitivo de inteligência, o Piaget vai colocar como essencial o avanço, a progressão, o desenvolvimento da descentração. Então, a descentração cognitiva é definida como um deslocamento do foco cognitivo, essa capacidade de eu ter uma tomada de consciência mais ampla sobre os problemas e que coloca esse indivíduo num universo mais variado, com diferentes perspectivas, o que permite uma análise mais complexa das situações. Então, é a descentração, o elemento cognitivo que me permite buscar essa tomada de consciência mais ampla. E aí, obviamente, em todas as obras dele, ele vai discorrer longamente sobre como essa descentração se desenvolve desde que o bebê nasce, durante todos os estágios de desenvolvimento cognitivo. Eu já dei, inclusive, um curso só sobre o desenvolvimento da descentração na teoria de Piaget, para a gente esmiuçar ao longo de todas as obras. Isso também na minha tese tem um capítulo teórico só sobre isso. E aí o Piaget vai dizer que a descentração social depende do contato da pessoa com situações que suscitem o conflito cognitivo. Ou seja, eu preciso ser exposta a situações que me levem, que provoquem um desequilíbrio cognitivo pelo conflito e que me obriga a refletir para tentar resolver aquela problemática. E também da apresentação de informações suficientes para o estímulo das capacidades lógicas e afetivas do indivíduo. É por isso que Piaget vai enfatizar tanto durante toda a sua obra a importância de um meio
oferecer condições para promover o desenvolvimento cognitivo, né? Ele não acontece só de dentro, ele acontece na interação do indivíduo com o meio. Então, as características desse meio vão influenciar e interferir nesse desenvolvimento cognitivo. O estudo da descentração, ele se insere também dentro do campo da cognição social. O campo da cognição social é um campo onde tem uma série de modelos teóricos preocupados em estudar os processos cognitivos de inferência social, a adoção de perspectivas e a atribuição de julgamentos nas relações interpessoais e sociais. Ou seja, busca identificar os processos cognitivos e conhecer como o indivíduo utiliza os seus componentes cognitivos na interpretação das informações sociais e durante o processo de interações sociais. Então, como é que esses mecanismos cognitivos atuam durante as interações sociais. Dentre os modelos teóricos da cognição social, na nossa tese, a gente destaca o trabalho do Robert Selman, que é um trabalho que tem inspirações nos estudos do John Flavel, que, por consequentemente, tem inspirações no trabalho do Piaget sobre descentração. E o Robert Selman, ele desenvolve um modelo sobre a tomada de perspectiva social. O que é a tomada de perspectiva social? É uma derivação da descentração, ou seja, a descentração está na essência da tomada de perspectiva social, e essa descentração ela vai ser aplicada, digamos assim, para o reconhecimento da existência de diferentes perspectivas numa situação social. Então, é a consideração e, possivelmente, a adoção de todas as perspectivas durante a tomada de decisão. Então, você tenta levar em consideração, tentar adotar todas ou o máximo possível das perspectivas durante uma tomada de decisão. Então, ele desenvolve um modelo sobre as estratégias que o indivíduo utiliza para interpretar a realidade social e as relações interpessoais. Ele tem, inclusive, um modelo de estágios de desenvolvimento, mas que eu não vou apresentar aqui por uma questão de tempo, até porque a gente não vai necessariamente utilizar todos os estágios para discutir os resultados da nossa tese. Trabalhamos também na tese com um modelo de Hoffman, que é o modelo da empatia. Nós já tivemos, inclusive, aqui dentro do círculo de webinários, um webinário sobre empatia, onde nós, do Núcleo de Pesquisa em Desenvolvimento Sociomoral, apresentamos para vocês alguns trabalhos que são feitos sobre empatia e que utilizam a perspectiva do Martin Hoffman. Ele vai definir a empatia como uma resposta afetiva, que é mais apropriada para a situação do outro do que para a sua própria. Então, é quando a sua resposta afetiva ela é condizente à situação de outra pessoa e não necessariamente a algo que está acontecendo com você. Ela vai existir desde o início da vida a partir de mecanismos primitivos de manifestação empática, mas ela se desenvolve conforme o indivíduo vai interagindo com o meio. E nos estágios mais avançados, ela possui um componente cognitivo que implica no uso da descentração social. No último estágio, o Hoffman também tem um modelo de estágios. O Hoffman vai dizer é o estágio da empatia para além da situação, que eu vou falar sobre ele mais para frente. O Hoffman vai dizer que existe uma descentração afetiva. Então, realmente a descentração atuando como um elemento um elemento que vai auxiliar no processo empático, de manifestação empática, e que pode, inclusive, levar a comportamentos pró-sociais. Eu vou só pedir licença para vocês, só um minutinho, porque tocaram a campainha daqui, eu não faço a menor ideia de quem seja, mas pode ser que alguém tenha ficado trancado do lado de fora. Eu peço desculpas, mas eu vou rapidinho lá, um minuto. Essas são as questões do home office, né, gente? Sempre é campainha, interfone, é um pet passando na frente do computador. Ah, Thalita, eu tinha aberto aqui também, Thalita, Oi, a tese. voltei.
Tudo bem lá? Tudo, é porque estavam trancados do lado de fora. Desculpa, gente, são coisas do home office, que a gente está trabalhando, mas a gente também tem as questões domésticas para Quem que você resolver. deixou trancada do lado de fora, Eloá? Meu marido que esqueceu a chave e ficou trancado do lado de fora. Ele estava aí preso do lado de fora. Se fosse uma pessoa estranha, eu deixava tocando a campainha, mas aí eu vou ter um problema conjugal se eu fizer isso, né? Ô, Eloá, enquanto Oi. marido, eu falo que você está totalmente justificada a tua pequena ausência. Ah, muito obrigada, viu? Eu agradeço, para não gerar uma questão aqui. Você estava falando alguma coisa da tese, Lu? Você quer perguntar alguma coisa antes de eu voltar a compartilhar a tela? Não, é que a Thalita compartilhou o link aqui no chat e eu também já tô com ela aberta aqui, já passei para alguns orientandos. Ah, joia. Maravilha. Fiquem à vontade. Também outros materiais depois a gente pode compartilhar, tá? Vou voltar a compartilhar minha tela aqui. Me digam quando vocês estiverem vendo aqui de novo os meus slides. Chegou aí? Sim, não sei. Pronto. Pois então, o que eu estava dizendo é isso. Esse é um dos modelos teóricos. É importante a gente pensar na empatia, embora ela seja uma manifestação afetiva, porque ela vai se relacionar a tomada de perspectiva, que é um elemento mais cognitivo, permite a manifestação empática mais avançada, porque se eu consigo tomar a perspectiva de uma outra pessoa, imaginar a situação do ponto de vista dessa outra pessoa, isso pode fazer com que eu também tenha esse sentimento, essa resposta afetiva voltada para esse sofrimento. E isso pode levar a comportamentos pró-sociais, porque isso também pode me motivar a ter um comportamento de ajuda para com essa pessoa, de cuidar desse problema social. Então, pode me motivar a me preocupar com esse problema social. Então, a empatia, ela é um elemento importante também, e a gente sabe o quanto ela pode ser poderosa para levar a reflexões, especialmente sobre grupos dos quais a gente não faz parte. Porque os grupos que a gente faz parte, a problemática ela é mais latente para nós, mas a gente se aproximar afetivamente de uma problemática, de um grupo do qual eu não faço parte, é um pouco mais difícil, demanda mais motivação. Então, a tese buscou verificar como as informações repassadas pela mídia sobre o tema do envolvimento de adolescentes em atos infracionais influenciam na descentração social dos julgamentos sociomorais de universitários. Então, nós realizamos um trabalho quase experimental, onde nós fizemos uma manipulação experimental das informações que a mídia fornece sobre esse problema. Eu vou explicar direitinho como isso aconteceu. E depois dessa manipulação experimental, nós realizamos grupos focais com os participantes. Eu vou explicar a metodologia bem direitinho para vocês. Então, a gente realizou 4 grupos focais, onde a gente tinha a divisão da manipulação experimental das informações. Então, eu vou dizer o nome aqui de cada grupo, mas tem uma imagem mais para frente explicando direitinho como foi esse controle dessas informações. No primeiro grupo, nós chamamos de estatísticas e notícias sobre os adolescentes envolvidos em ato infracional. Nós tivemos 6 participantes. Eu quero destacar que a quantidade pequena de participantes se deve à evasão. É um trabalho difícil de você conseguir engajamento, porque eu precisava que esses participantes tirassem um turno da semana deles para participar do estudo. Então, ou amanhã ou uma tarde. Não era algo que a gente ia aplicar em sala de aula durante 15 minutos. Eu convidei 12 participantes para cada grupo, mas aí chegava na hora e eles não apareciam. E aí, para não perder os que vinham, a gente optou por realizar o grupo de toda forma com um número desigual de participantes. Então, nesse primeiro grupo, nós tivemos 6, todos são estudantes de psicologia, e aí a gente teve estudantes do começo, do meio e do final do curso, distribuídos entre os grupos. O segundo grupo, a gente chamou de antecedentes do envolvimento de adolescentes em ato infracional, com 5 participantes. No terceiro grupo, nós apresentamos informações sobre as condições nas unidades de ressocialização, um grupo com 7 participantes.
E no grupo 4, que nós chamamos de, entre aspas, história completa, porque receberam todas as informações que foram divididas nos outros grupos, o grupo com 8 participantes. Esses grupos assistiram a vídeos, eu fiz uma coletânea de vídeos sobre cada tema, e depois eles responderam a uma entrevista que nós chamamos de entrevista do pensamento social, que tinha essas perguntas que eu vou ler para vocês, que são, em essência, aquelas perguntas que eu coloquei como provocação no começo do webinário. Então, a primeira pergunta é, para você, quais são as causas da violência que vivemos no Brasil? A segunda pergunta, o que você acha que é possível ser feito pelos governantes para diminuir a violência cometida por jovens no Brasil? A gente já colocou o termo jovens para não entrar em adolescentes e questões de infratores, até porque a terminologia jovens infratores ela não é mais aconselhável, ela não é mais utilizada, embora o menor infrator esteja presente em todos os noticiários aí, o termo legalmente não é mais utilizado. Existe, inclusive, uma lei que regula que a mídia não deveria mais utilizar esses termos, mas eles continuam utilizando, enfim. A terceira pergunta, você acredita que esses jovens podem ser ressocializados para retornarem ao convívio social? Se você acredita, indique o que pode ser feito para evitar que eles reincidam. A quarta pergunta, considerando que esses jovens violam a lei, como eles devem ser tratados pela justiça pelos atos infracionais que eles cometeram? A quinta pergunta é, a justiça pode ou não demonstrar compaixão e perdão nos seus julgamentos? Você acredita que a compaixão na justiça ajuda a resolver problemas sociais? Aqui a gente queria ver o quanto a pessoa conseguia expandir para uma noção mais equitativa de justiça, mais leniente. E se você, a última pergunta, você acredita que o contexto de vida em que esses jovens cresceram influenciou no envolvimento deles nos atos infracionais que eles cometeram? Para a gente poder identificar se eles compreendem o impacto disso, ou se eles vão pelo discurso da responsabilização individual. Todas as perguntas pedindo justificativa. Então, eles assistiam aos vídeos e respondiam depois as perguntas individualmente, e depois a gente realizava um grupo focal, onde a gente discutia coletivamente cada pergunta, de modo que cada um expusesse a sua opinião e a gente pudesse gerar um debate para ver se a gente chegava, talvez, a um consenso, ou como é que eles lidariam com os dissensos, as opiniões divergentes. Então, aqui eu tenho uma explanação de como a gente dividiu as notícias. Então, aqui a gente tem as informações sobre estatísticas e notícias sobre a violência cometida por adolescentes. Ela foi o que é comum a todos os grupos. Então, todos os grupos receberam essa informação de gatilho, digamos assim. A primeira coisa que eles assistiram era uma coletânea de vídeos onde tinha, sei lá, umas 3, 4 reportagens do Jornal Nacional, de jornais da TV aberta. Então, uma notícia, um comerciante foi assassinado por um menor de 14 anos. E aí mostrava, o comerciante era uma pessoa muito boa para a comunidade, não estava fazendo nada, as imagens mostram que ele não reagiu, o adolescente foi lá, atirou nas costas dele. Aí outras notícias assim, uma gangue de menores que faz assaltos no posto de gasolina, que são muito violentos, que roubam para comprar droga. Essas notícias pontuais que a gente vê todo dia no Jornal Nacional, tinha uma coletânea sobre isso, e também com estatísticas. Atualmente, tantos adolescentes estão em unidades de ressocialização, tantos crimes são registrados, cometidos por adolescentes, enfim, estatísticas, números concretos, né? Então, todos os grupos assistiam a essas mesmas informações. A diferença é que, no grupo 1, eles só assistiam isso. Eles assistiam isso e iam responder à entrevista, aquelas perguntas que a gente acabou de ver. O grupo 2, depois que terminava de assistir isso, assistia uma outra coletânea de vídeos, onde eu peguei trechos desses programas, inclusive programas da TV aberta, que vão fazer reportagens especiais. Então, tinha um programa da Record que ia entrevistar os adolescentes nas unidades de ressocialização e perguntava, por que você fez isso? Onde você vivia antes daqui? Cadê sua mãe? Cadê seu pai?
para tentar mostrar que há algo em comum, pelo menos na gritante maioria desses adolescentes que estão recolhidos nas unidades de ressocialização. Então, por isso que a gente chamou de antecedentes do envolvimento. Então, como é o contexto de vida desses adolescentes quando eles começaram a se envolver em atos infracionais. Então, esse segundo grupo assistia às notícias, igual o grupo 1, mas tinha um adicional desse vídeo sobre os antecedentes. Assistiam isso e iam responder as perguntas. O grupo 3 também assistia às mesmas notícias, mas, ao invés de a gente abordar os antecedentes, a gente abordou as condições de tratamento nas unidades de ressocialização, de medidas socioeducativas. Então, como é o tratamento que esse jovem recebe quando ele está nessa instituição de ressocialização? E aí também peguei reportagens especiais que mostram os dois lados da moeda. A gente tem lugares que são bem-sucedidos no processo de ressocialização, mas a maioria dos lugares a gente sabe que não são tão bem-sucedidos, eles se aproximam muito da condição extremamente precária dos presídios. Então, são maus tratos, violência, superlotação, falta de alimentação. Então, o plano ideal de utilizar esse espaço como um momento de ressocialização, ele nem sempre na prática, cumprido. Então, eles assistiam a esses vídeos e respondiam à entrevista. O grupo 4 nós chamamos de história completa porque eles assistiam a tudo. Eles assistiam o que era só do grupo 1, depois o que era só do grupo 2, depois o que era só do grupo 3. Então, eles tinham, digamos assim, o panorama completo, a notícia, o antes e o depois. Não é exatamente isso porque não é sobre a mesma pessoa, mas é como se eles tivessem condição de avaliar esses 3 aspectos envolvidos no problema. Então, esse grupo é o que a gente esperou que tivesse os níveis de descentração mais avançados. Por receberem com a quantidade maior e mais diversificada de informação no sentido dos pontos de vista envolvidos na problemática. Bom, eu vou trazer aqui alguns resultados da tese. Nós fizemos uma série de análises. Nós fizemos a análise de conteúdo das respostas individuais, que cada participante escreveu assim que assistiu o vídeo sozinho. Nós fizemos também uma análise do Alceste a partir da transcrição da discussão do grupo focal. E aí, na análise do Alceste, nós fizemos 2 análises, uma mais geral, sem separar os grupos, e uma análise separando os grupos. Por uma questão de tempo, eu escolhi os resultados que tiveram mais relação com as diferenças entre os grupos, porque eu acredito que é nesses resultados das diferenças entre os grupos que a gente consegue ver se houve ou não alguma manifestação diferente de descentração nos participantes a partir das informações que eles assistiram, tá? Então, tem mais resultados além dos que eu vou apresentar aqui, mas a Thalita já divulgou o link da tese. Quem tiver interesse, eu posso colocar o meu e-mail no chat. Eu não sei se eu coloquei no último slide, mas eu posso colocar o meu e-mail no chat e a gente trocar mais informações. Com relação à análise de conteúdo que nós fizemos das respostas individuais dos participantes, assim que eles assistem o vídeo, nós conseguimos identificar uma influência dos conteúdos dos vídeos que se diferenciou de acordo com o aspecto levantado pela pergunta. O que é que isso quer dizer? Algumas perguntas tornaram mais evidente a influência dos conteúdos dos vídeos. Então, perguntas, por exemplo, que exigiam o que é que você acha que pode acontecer para evitar que eles reincidam. Então, os indivíduos que receberam informações nos vídeos que exploravam sobre isso, apresentavam um argumento mais complexo do que, por exemplo, o grupo 1, que apresentava respostas mais genéricas do senso comum. Então, no grupo 1, a gente percebeu que a ausência das informações adicionais fez com que os participantes apresentassem respostas muito gerais, presentes no senso comum, com noções retributivas de justiça, ou seja,
foi o grupo que apresentou os argumentos mais punitivos, vingativos, retributivos, defendendo o sofrimento. Ah, se fez sofrer, tem que sofrer de volta. Essas pessoas não têm solução, não adianta a justiça ter compaixão com esse tipo de pessoa, porque o adolescente vai ser solto, menor, né? Vai ser solto e vai fazer de novo. Então, ele tem que ser punido mesmo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Entretanto, mesmo assim, esses grupos apresentaram respostas que indicavam tomada de perspectiva e empatia nessas questões sobre ressocialização e reincidência. Então, eles apresentavam respostas meio que num paradoxo. Ora, quando a gente perguntava como eles deveriam ser tratados pela justiça, ou qual era o papel do governo, eles tinham noções mais de senso comum, mas quando a gente despertava sobre ressocialização e incidência, a gente via também discursos do senso comum, mas do tipo, porque a cadeia, a prisão é a escola de fazer bandido, então ele vai entrar lá e ele vai sair pior do que ele é, enfim, mas discursos muito elementares nesse sentido. Os participantes do grupo 2, como era esperado, apresentaram uma ênfase no contexto de vida, em perguntas como, por exemplo, as causas da violência. Então, ao analisar as causas da violência, as informações que eles receberam do contexto de vida foram relevantes para impactar nas suas respostas, as ações do governo para prevenir a violência e na crença da influência do contexto. Então, os participantes, eles mostraram uma tomada de perspectiva e empatia com a situação desses adolescentes. E eles compreenderam melhor a relação da compaixão com a justiça, que significa, como os filósofos da justiça vão dizer, a justiça ser um pouco mais leniente. O que é que significa isso? Significa ela continuar sendo justa, mas levando em consideração esses elementos que podem atenuar a maneira com que você vai analisar o comportamento do indivíduo, a ação do indivíduo. Você não analisa só aquela ação pontual, mas você vai analisar aquela situação, aquele comportamento em contexto, tá? Assim como no grupo 3, a gente também percebeu uma ênfase nas condições de ressocialização, nas mesmas perguntas que permitiam que essas informações fossem colocadas. O que é relevante a gente ver aqui? Os grupos que não receberam as informações não mencionaram. Eles se prenderam nas informações que eles receberam. O que significa que não era uma informação que necessariamente eles já tinham, poderiam já ter, mas que eles talvez não articulassem como uma questão, e que talvez as outras informações, ou seja, o grupo 3, que só recebeu informação sobre ressocialização, teve dificuldade de analisar as questões do contexto de vida, e vice-versa, porque essas informações não são tão frequentes para eles, para que possam vir intuitivamente. O que é que vem intuitivamente? As respostas mais genéricas do grupo 1. Por quê? Porque essas notícias a gente já está acostumado a ver todos os dias. Sendo assim, o grupo 4, que recebeu o que a gente chamou de história completa, apresentou as respostas mais diversificadas, integrando as informações fornecidas. Então, em perguntas como causas da violência no Brasil, eles enfatizaram tanto o contexto de vida, como a necessidade de uma ressocialização mais adequada. Assim como, ao analisar as ações do governo, eles indicaram tanto a influência no contexto, como a importância de cuidar da ressocialização. Então, eles apresentaram respostas mais amplas e equitativas também com relação a como esses jovens devem ser tratados pela justiça. Daqui, eu nem mostrei ainda os resultados do Alceste, mas daqui a gente já consegue ver, inferir que houve uma influência da manipulação experimental, ou seja, apresentar as informações surtiu um impacto na maneira com que esses indivíduos foram refletir sobre esse problema quando eles foram responder às questões. Obviamente que eles responderam imediatamente depois de assistir. Então, é claro que a gente depois precisaria pensar como manter esse raciocínio elaborado depois. Isso aí são questões para estudos futuros,
talvez expandir essa manipulação para outros tipos de experimento, até para que a gente possa fazer cálculos quantitativos, estatísticos, que possam dar um pouco mais de robustez à nossa inferência, né? Um pouco mais de concretude à nossa inferência. Então, a gente pode dizer que algumas informações, ou a ausência de algumas informações, dificultaram a descentração social, que isso é importante também. Se a gente fornece só uma informação, ou seja, mesmo o grupo que recebeu uma informação adicional às estatísticas, mas recebeu só ela, também pode se tornar um viés nessa descentração. O indivíduo vai ficar preso àquela informação que ele recebeu. Então, a ausência das informações do grupo 1 dificultou uma análise mais complexa em todas as perguntas, com uma orientação para a justiça retributiva. A gente só encontrou isso nesse grupo. Enquanto que as informações sobre o contexto de vida dificultaram a análise sobre as possibilidades de ressocialização no grupo 2 e, consequentemente, as informações sobre as unidades de ressocialização dificultaram a análise sobre a influência do contexto de vida dos adolescentes no grupo 3. Então, o grupo 4, aparentemente, não apresentou essas limitações, provavelmente por ter recebido todas as informações que foram divididas nos demais grupos. Agora eu vou apresentar os resultados do Alceste, e como eu disse, a gente realizou primeiro uma análise geral, sem fazer nenhum tipo de divisão no conteúdo, e encontramos algumas informações interessantes, e depois nós realizamos uma análise que o Alceste permite que a gente faça, que é chamada de análise cruzada. A análise cruzada permite que eu estabeleça grupos a priori, para que aquelas informações sejam divididas. Então, eu criei um banco de dados onde tem a transcrição de todos os grupos, mas eu pedi para o Alceste, forme uma classe para cada grupo. Por que isso? Porque aí o Alceste ia fazer a seleção semântica do que foi relevante em cada grupo, porque o objetivo da gente era saber em cada grupo, nessa análise, o que é que ia ser despertado. Na análise em geral, juntando todos os grupos, a gente encontrou 3 classes. Salvo engano, era a falta de perspectiva de futuro dos jovens, a possibilidade de compaixão na justiça e eu não vou me recordar qual foi a terceira classe, eram classes mais gerais. Na análise cruzada, a gente pediu que o Alceste fizesse uma classe para cada grupo. Então, diferente dos resultados comuns do Alceste, a gente não interpreta tanto essas vinculações das chavezinhas. A gente vê as classes meio que isoladas, já que elas já foram definidas a priori. Então, aqui a gente tem o dendrograma que saiu do Alceste nessa análise cruzada. A gente pode ver os radicais mais frequentes de cada grupo. E aí, agora eu vou fazer uma interpretação de cada uma dessas classes, tá? No grupo 1, o Alceste destacou falas, né? O Alceste, ele destaca trechos de falas dos participantes, onde a gente viu uma ênfase na necessidade de ter empatia e mudar a visão que a sociedade tem dos adolescentes envolvidos em ato infracional. Isso é uma resposta bem interessante para a gente destacar, não necessariamente ela era esperada, né, nesse grupo. E respostas que mencionaram o preconceito que os adolescentes sofrem na sociedade, que eles não têm condições básicas de serem reinseridos na sociedade. Eu trouxe aqui 2 exemplos, que, sem querer, eu acabei selecionando do mesmo participante, mas a gente tinha de outros participantes. A pessoa diz assim, eu coloquei sim. Os próprios infratores, aqui a gente respeitou a maneira que o participante colocava, né, dizendo que não é a maneira que nós definimos, desejariam uma ressocialização na sociedade. Aqui é sobre a pergunta se os jovens devem ser reinseridos. Para amenizar a imagem negativa que eles sabem que têm, dando novas oportunidades para reconstruírem suas vidas e contribuir na sociedade. Tem outro participante aí que acabou ficando coladinha a fala e diz, não tem perspectiva mesmo. A imagem que passam dele é muito mais negativa do que positiva. A pressão que eles sofrem é muito grande. Eu quero lembrar que isso aqui são falas da discussão coletiva, então é o que vai surgindo
na discussão coletiva. Então, um participante diz, eu disse isso, aí o outro diz, mas tem isso também. Então, dentre essas falas, o Alceste vai destacando o que foi mais relevante. E aí o outro participante diz, sim, acredito, mas o problema está justamente no fato da percepção negativa que a sociedade atribui ao jovem. A questão de saber o que leva os jovens a cometerem atos delinquentes, bem como o contexto no qual eles estão inseridos. Então, são respostas que reforçam que a sociedade tem um estereótipo negativo desses adolescentes e que isso dificulta a reinserção deles na sociedade, que eles parem de cometer atos violentos. No grupo 2, a gente tem respostas que se centraram na falta de condições básicas de vida, na dificuldade de conseguir um emprego e se sustentar de maneira honesta, e a ênfase na necessidade de políticas públicas que ajudem a sanar esses problemas. Então, vê que as informações sobre as condições de vida já ampliou um pouco mais o raciocínio do indivíduo, de não só dizer, a condição dele é ruim, então não tem o que fazer. Vai dizer, não, a gente tem que fazer política pública, tem que ajudar esse adolescente a arrumar um emprego, viver de maneira honesta. Se a gente não oferecer outra possibilidade, ele realmente vai acabar voltando a cometer os atos infracionais. Como exemplo aqui, teve um participante que falou, eu falei das políticas inclusivas. O que é que eu quero dizer com políticas inclusivas? Você dá um substrato para que esse jovem possa encontrar outros meios de crescer na vida, que ele possa descobrir que ele não tem só aquela opção, que ele pode ir atrás de outras, de outra forma, de uma forma mais aceita socialmente e menos violenta. Outro participante disse, eu acredito que possa ter uma ressocialização, só que assim, eu acho que é necessário mais uma forma, uma perspectiva diferente de como encarar a sociedade, de como se virar lá fora, que você consegue fazer de outras formas, sem necessariamente estar indo de encontro com a lei. E um outro participante disse, porque eles geralmente são de um contexto desestruturado, essas pessoas que cometem atos violentos. Aí elas buscam um meio de estruturar isso. A pessoa é de uma favela, que não tem condições de ter poder aquisitivo melhor. Ou o caso do menino, que a mãe dele era drogada e tudo. Ele vai encontrar a forma de tentar sanar o mal que a realidade traz para ele. Então, vê que já é uma análise mais empática, mais contextualizada, que tem realmente elementos mais amplos do que haviam nas respostas do grupo 1. No grupo 3, que receberam as informações sobre as condições de ressocialização, nós identificamos respostas com foco no tratamento recebido pelos jovens quando internados em instituições de medidas socioeducativas, de modo que os participantes indicaram uma dificuldade de ressocialização dos adolescentes devido à qualidade das instituições e dos profissionais que trabalham nas instituições, e a necessidade de mudanças na maneira de funcionamento dessas instituições. Um participante disse, meu Deus, vai colocar na cadeia para quê essa pessoa? Ela vai aprender o quê? Se é uma mistura, porque não há uma divisão. Nos presídios, não há uma divisão por crime. É tudo como se fosse um bolo só, a mesma coisa. Cometeram a mesma coisa. E vão aprender o que ali? Outro participante disse, então, em vez de ensinar você como tem que fazer, eu vou lhe violentar cada vez mais, eu vou lhe torturar, eu vou lhe tratar feito bicho, lhe colocar numa situação desumana que não existe salubridade nenhuma, mínima, naquelas cadeias. Outro participante disse, por exemplo, está passando no jornal um presídio de não sei quantas pessoas. Aí ele disse, a justiça está sendo efetiva. Mas, na verdade, ele não está preocupado com a qualidade. Isso é o que dificulta. Eu acho que leva as pessoas que estão lá dentro a serem mais violentas. Por fim, ele disse, ele aprendeu aquelas normas, ele aprendeu aquelas metas a serem inseridas e está praticando na vida dele. E o que pode ser feito? Eu acho assim, como eu estava falando nessa parte deles aprenderem um comportamento, também acho que deveria haver pelo Estado um investimento no ensino de novos comportamentos a serem adquiridos. Então, você vê que são respostas também com bastante teor empático. Essas informações das condições de ressocialização foram as que tiveram uma mobilização empática maior. Eu acho também porque não é algo que a gente pensa tão corriqueiramente nisso. A gente não vai atrás de saber
como é que isso acontece. Então, impacta mais quando é uma informação muito nova. O contexto de vida a gente ainda consegue inferir um pouco, se a gente é despertado a refletir sobre isso. E, por fim, no grupo 4, que recebeu todas as informações, a gente tem respostas que enfatizaram tanto a importância da efetivação de políticas públicas, que diminuam a desigualdade social e a vulnerabilidade dos jovens, quanto uma análise dos efeitos e dos malefícios do tratamento recebido por eles nas unidades de ressocialização. Então, temos aqui algumas falas. Um participante disse: para evitar a reincidência, deve-se principalmente fazer cumprir o programa socioeducativo que existe, dar todo um apoio para esse jovem, no sentido de ele desenvolver a consciência de cidadão dele, a consciência do que é certo e do que é errado. Outro participante disse: planos e práticas de políticas públicas que fossem mais eficientes e a construção de um cidadão, de desenvolver aquela pessoa para que ela se construa como cidadão, a consciência dos direitos e deveres, ética. Outro participante disse: essa seria uma medida a longo prazo para resolver o problema pela raiz. E eu acho que antes mesmo da escola, a educação na família, garantir que as crianças que estão nascendo hoje irão ter um núcleo familiar, que elas vão ter uma rede de apoio adequada. Outro participante disse: como você vai para a escola com fome? Então, é preciso que haja toda uma reestrutura em todos os aspectos, não só na educação, mas em todos, que tudo seja revisto. Também coloquei: garantir que a lei seja cumprida, porque existem muitos projetos legais, mas não são cumpridos. Outro participante disse: e para evitar a reincidência, eu coloquei ter um acompanhamento psicológico, medidas educativas de qualidade, boas condições de estadia e que a família também tenha um apoio. Outro participante disse: é preciso essa flexibilidade na lei. Só que aí o que a gente está considerando? Que a compaixão está intrínseca. A compaixão diz respeito ao amor de compreender aquela pessoa como ser humano, de compreender que você poderia estar naquele lugar ali também. Reconhecer a pessoa, a alteridade, reconhecer a pessoa como ser humano. Então, a gente percebe a amplitude da análise desses participantes, aonde eles conseguem, inclusive, integrar, coordenar as duas informações, dizer tem que ter política pública para os dois, tanto para quem já cometeu, como para evitar que cometa. Tem que cuidar da saúde, tem que cuidar antes desse indivíduo nascer, tem que dar condições para a família. Então, é uma perspectiva social realmente mais integrada, que coloca todas as informações num raciocínio mais amplo. Sendo assim, a gente pode dizer, em considerações, já estou caminhando para o final, que no grupo 1, as respostas dos participantes mostraram uma análise sobre o papel da empatia na sociedade e que os demais grupos apresentaram majoritariamente conteúdos relacionados às informações recebidas, que a gente já tinha visto na análise de conteúdo geral. Então, a gente pode discutir esses resultados dizendo que as respostas dos participantes variaram na expressão da tomada de perspectiva e da empatia e no tipo de informação. Então, o grupo que teve as informações mais superficiais foi o que apresentou as respostas mais gerais, abordando aspectos que costumam estar no senso comum, sem considerar as especificidades que os demais grupos apontaram. Em todos os grupos foi possível perceber que a situação de vida dos adolescentes desperta a empatia, mas nem sempre o suficiente para orientar uma tomada de decisão mais ampla. Então, os outros grupos, os grupos 2, 3 e 4, eles utilizaram satisfatoriamente as informações oferecidas pelos vídeos como pistas informacionais sobre o tema, que é o que Hoffman vai dizer que servem para integrar os argumentos e apresentar uma análise mais descentrada sobre o problema. Então, eles conseguiram identificar que aquela informação diferente que eu estou apresentando, ela é relevante, eu preciso colocar ela no meu campo de análise. Mas, em alguns casos, essas informações, elas podem ter se tornado um viés. As pistas informacionais, elas podem levar a uma descentração, e, claro, vai ser descentração de todo jeito, mas o indivíduo também pode ficar preso, fixo, nos aspectos que foram apresentados nos vídeos. Então, a gente pode dizer que as informações apresentadas foram eficientes para despertar a tomada de perspectiva social e a empatia dos adolescentes,
que os grupos que receberam as informações sobre as condições das unidades de ressocialização foram os grupos que tiveram respostas com maior sensibilização empática, e o que mostra, o que a gente pode discutir, que mostra uma manifestação da tomada de perspectiva combinada, que é o que Hoffman vai chamar como uma tomada de perspectiva que habilita para os estágios mais avançados de empatia, como eu falei no começo da apresentação, onde a atenção do indivíduo está focada na situação do outro e se alia a um engajamento emocional, ou seja, a informação das unidades de ressocialização faz com que eu tome a perspectiva desse indivíduo e me provoca a ter esse afeto empático direcionado para a situação desse indivíduo. Então, as informações, ele permite que o indivíduo responda adequadamente à angústia da pessoa que está na situação, e não dela própria. Com relação à relação entre justiça retributiva e distributiva, né, as concepções de justiça que os participantes apresentaram, a gente destaca que os participantes do grupo 1 apresentaram argumentos pautados na justiça retributiva, enquanto os participantes dos outros grupos apresentaram noções mais distributivas, destacando que no grupo 3 e 4, os participantes indicaram a necessidade da justiça ter uma consciência da sua responsabilidade social com o futuro dos adolescentes, que devem ser considerados como pessoas dignas de respeito, além de apontarem que as punições devem ser consideradas, devem considerar as condições de vida desses adolescentes. Esse tipo de pensamento também pode ser interpretado como um tipo de tomada de perspectiva sistêmica, que é um dos estágios mais avançados, acredito que é o mais avançado do modelo de Selman, de desenvolvimento da tomada de perspectiva, que diz respeito à capacidade do indivíduo de comparar os diferentes contextos que envolvem a situação e utilizar esse conhecimento para compreender as particularidades dessa situação. Então, os fatos sociais, eles passam a ser analisados levando em consideração a interpretação de cada indivíduo na situação, com a compreensão de que essa interpretação individual depende do sistema de análise e das experiências e crenças de cada pessoa. Então, a gente consegue ter uma análise mais particularizada da situação. A gente evita verdades absolutas e generalizações que colocam tudo num pacote só, que é, no final das contas, o que o senso comum vai fazer. Esse tipo de tomada de perspectiva permite o surgimento da angústia empática para além da situação, que eu havia mencionado, que é o estágio mais avançado do modelo de Hoffman, onde o Hoffman vai dizer que o indivíduo consegue ter empatia, levando em consideração algo que vai além da situação pontual. Então, sei lá, você está vendo uma situação, uma notícia de um adolescente que assassinou uma pessoa. Naturalmente, isso vai despertar uma mobilização afetiva na gente. Mas, se eu consigo levar em consideração todo o contexto que está em volta dessa ação, se eu consigo ir além da situação pontual, além daquele comportamento atual, para analisar de maneira mais ampla, eu consigo ter uma resposta empática e cognitiva mais apropriada do que se eu me prender apenas àquele fato pontual. Então, tanto a tomada de perspectiva sistêmica como a angústia empática para além da situação são os níveis mais descentrados de apresentação, tanto cognitiva quanto afetiva. E a gente conseguiu perceber respostas que indicavam esse tipo de raciocínio e de afeto nos participantes dos grupos 3 e 4. Então, a gente infere que a tomada de perspectiva social e a empatia favoreceram o surgimento de raciocínios de justiça distributiva na avaliação dos participantes dos grupos 2, 3 e 4 sob a punição dos adolescentes. Isso corrobora outros trabalhos na literatura. Eu trouxe apenas um de exemplo, do Todd et al., onde eles fizeram um experimento também, um trabalho experimental,
onde eles promoveram o que eles chamam de mentalização de diferenças. Ou seja, quando você apresenta para o indivíduo um estímulo que leva ele a adotar uma perspectiva totalmente diferente da que ele costuma ter. E ele vai dizer que a mentalização das diferenças reduz os vieses egocêntricos, ou seja, promove a descentração. No nosso trabalho, oferecer essas informações pode ter tido um efeito semelhante, já que provocou no indivíduo que ele pensasse a situação numa perspectiva diferente. Então, eu estou acabando, eu sei que vocês estão mortos já, que eu já falei demais. A gente identifica que é relevante retomar qual é o papel da mídia na formação dos julgamentos sociais que impactam nas relações dos indivíduos com a sociedade e, especialmente, na maneira com que a sociedade lida com essas questões sociais. Como nós podemos esperar que as pessoas apresentem argumentos moralmente avançados quando o que se oferece de informação e conteúdo sobre o tema estimula justamente o contrário? Então, como é que a mídia pode colaborar com o processo de desenvolvimento social e moral das pessoas? Eu acho que a gente precisa refletir sobre isso e se colocar mais, enquanto psicologia, para lutar para que isso seja feito. Então, que o compromisso social da mídia, ele deve ser fornecer esses elementos diversificados e contextualizados, que permitam o aprofundamento dos debates sobre questões sociais e habilite as pessoas a tomarem decisões considerando todas as perspectivas e os elementos envolvidos no problema. Então, é assim que eu encerro a minha fala, mais com uma provocação do que com uma conclusão, porque a bem da verdade é que a gente não tem uma fórmula para isso, a gente também não tem como chegar e resolver esse problema, mas essas informações mostram um caminho que a gente tem que galgar e tentar fazer com que as pessoas e os indivíduos sejam cada vez mais informados e recebam um volume, não só um volume, mas como uma diversidade de informações para promover esse desenvolvimento moral. Então, quando a gente está preocupado em promoção de desenvolvimento moral, que a descentração está totalmente imbricada nessa promoção de desenvolvimento moral, a gente também tem que se preocupar se esse indivíduo tem as informações suficientes para utilizar dessa descentração. Então, é isso. Agora eu fico à disposição para quem quiser fazer algum comentário, alguma observação e a gente conversar um pouquinho mais sobre o tema da tese. Quem precisar mais, eu vou colocar o meu e-mail no chat, eu devia ter colocado aqui no slide, para poder, quem precisar, quiser mandar e solicitar material, por exemplo, pode ficar à vontade, tá bom? Eu vou deixar de compartilhar a minha tela agora para poder ver vocês novamente. Eloá, muito obrigada em nome de todo o GT. E eu fiquei aqui, né, matutando de tudo que você estava falando, um trabalho muito muito importante, né, que você fez e muito atual. Pelo que eu vi, aqui já dei uma olhada no sumário, você não tratou da questão das fake news, né, que eu acho que esse boom de fake news vieram depois. Foi. Mas eu acho que da tua fala nos faz pensar o quanto todas as mídias, né, todas as mídias, inclusive as redes sociais, que manipulam e influenciam as pessoas, né, distorcendo as informações, as notícias, né, tudo que a gente vem passando desde que começou a pandemia, né, de pessoas tomando até desinfetante, né, em função de informações não verdadeiras. Então, eu fiquei pensando aqui, né, da importância do teu trabalho e a atualidade dele, né, e o quanto você trouxe para a gente pensar aqui hoje essas questões. Muito obrigada. Tem livros sobre psicologia da mídia que vão utilizar, inclusive, um discurso, assim, um argumento mais radical, que eu preferi amenizar e não colocar na apresentação, de dizer que é um projeto ideológico mesmo, que não necessariamente da mídia, mas do qual a mídia se presta ao serviço de colaborar, né? E a gente sabe o quanto a mídia pode influenciar na tomada de decisões sobre N questões, na política a gente vê muito isso, mas acontece as coisas as coisas também acontecem meio veladas. Então, o nosso compromisso é dar informação imparcial. Mas será que é imparcial quando você chama um jovem de condição mais
humilde, de menor infrator, e quando é um adolescente rico, aí já é um adolescente, porque a gente também tem isso. Tem uma diferença, se você fizer uma análise de discurso das notícias, tem um peso pejorativo que a pessoa que está lendo, não necessariamente ela vai estar atenta o tempo inteiro para combater, ela vai se deixar levar por essa informação dessa forma, né? Sim, Raul. Elor, ótimo trabalho, né? E a gente não precisa nem retomar muito no tempo, né? A utilização que os nazistas fizeram da mídia, né? Filmes, cineastas de ponta trabalhando para eles, né? Esses dias eu não sei por que eu revi o discurso de Nuremberg. Ali é toda a mídia da época colocando o senhor Adolf como um grande herói alemão, né? E a produção é fantástica, né? Até para os dias de hoje, né? E querer falar em toda vez que eu ouço assim mídia incentas, tal, isso aí, mídia tem dono, né? A mídia tem dono. E é muito claro que eles estão defendendo os interesses de determinadas pessoas. Ponto. Né? Estão defendendo os interesses de uma classe dominante. Tá? E isso é fundamental, né? Está trazendo esses estudos. Recentemente eu tive contato também com um estudo de uma colega que ela fez concurso até recentemente para estadual do Pará, acho que é campus de Santarém, a Ivete. Ela entrevistou pessoas numa praça de Belém e no fórum a respeito de adolescentes infratores, né? E e ela usa a questão da proximidade social, né? Quando você é mais próximo dos adolescentes, você consegue ter uma visão melhor. As pessoas entrevistadas na praça, principalmente homens da etnia branca, classe média e tal, assim, são todos bandidos esses adolescentes. Primeiro que nem trato como adolescentes, são menores infratores, né? Agora, quando você vai para as pessoas que trabalham mais diretamente com esses adolescentes, né, com o pessoal da FARA, da Infância e Juventude, você tem outra perspectiva, né? Isso daí, e precisamos estar divulgando esses trabalhos, né? As pessoas precisam ter conhecimento disso, com a forma de nós educarmos as pessoas nesse sentido. Muito legal. Obrigada, Raul. Mas, ao mesmo tempo, existe também um contra-estímulo da própria instituição governamental. Vou dar um exemplo aqui da Paraíba, tá? Eu já tive contato, eu fui casada com um policial civil e tive contato com várias pessoas desse meio. E estava com ele quando ele estava fazendo o curso de formação para se tornar policial civil. E eles aprendem, por exemplo, que o nome da delegacia... você vai trabalhar ontem, eu vou trabalhar na delegacia do menor infrator. Eles aprendem que o nome da delegacia é delegacia do menor infrator, mas o nome da delegacia não é esse mais. A lei já aboliu o termo menor infrator há muito tempo. E eles não aprendem sobre isso. Por quê? Porque é interessante que eles continuem achando que são menores infratores. Porque o termo menor infrator ele foi abandonado pelo caráter pejorativo que ele tem. Primeiro que menor vem do Código de Menores, que estigmatizava a criança que vivia na rua como sendo um ser diferente da criança que tinha família. E infrator coloca uma condição de estabilidade, não é uma condição transitória. Então, a gente passou a chamar adolescentes envolvidos em ato infracional, que eles estão envolvidos, não quer dizer que eles precisam continuar se envolvendo. Mas a própria instituição da polícia, a própria instituição legal, ela não é ensinada, as pessoas não são ensinadas a pensar dessa forma enquanto instituição. Então, a própria instituição já está contaminada com o estereótipo e não há nenhum esforço. É tanto que existe uma lei que regula a maneira com que a mídia vai reportar as notícias e, em tese, a mídia não poderia mais utilizar o termo menor infrator e você não vê nenhuma emissora de televisão ser punida ou processada porque nas notícias eles continuam falando que o menor infrator fez tal coisa, o menor fez tal coisa. Então, é um projeto ideológico nesse sentido de que não há interesse em desestimular esse tipo de pensamento que leva a esse senso comum,
né? Então, eu acho muito gritante isso. Quando eu fui estudar para a tese e fui entender, que eu confesso que eu descobri, durante os estudos da tese, essa nomenclatura de adolescentes envolvidos em ato infracional, e eu fui estudar desde o Código de Menores, como é a trajetória da legislação, e aí você vê muito claramente por que as coisas vêm acontecendo, como elas vêm acontecendo, por que essas instituições de ressocialização, por exemplo, são do jeito que são. Ao invés de eles formarem indivíduos, pessoas novas, para trabalhar nessas instituições de ressocialização, eles pegam funcionários de presídio totalmente contaminados com outro senso comum pesadíssimo, que é como você lidar com os presidiários adultos, coloca essas pessoas para trabalharem para tratar os adolescentes, vão tratar da mesma forma, com as mesmas práticas, com as mesmas concepções. Então, tem toda uma questão estrutural que envolve esse pensamento que é difundido no senso comum e que limita para que a gente possa pensar na problemática social de uma maneira mais ampla, né? Mas obrigada, Raul, principalmente pelos elogios. A gente sempre fica aqui tentando fazer uma apresentação mais dinâmica possível, para não ficar aquela coisa parecendo uma banca que a gente está apresentando só os resultados da tese e tudo mais, né? Porque aí não precisa, é só pegar a tese e ler. Então, a gente tem que dar umas provocações, assim. Eloá, muito legal, só que eu preciso sair, que eu tenho aula daqui a pouco. Tá? Tranquilo. Então, boa noite Obrigada, para Raul. todos os colegas. Muito legal ter estado aqui. Até mais para todos. Boa noite, Raul. Boa noite. Eu estou olhando aqui no chat que tem umas coisinhas. Você quer que eu leia, Lu? Pode ler, Luá, eu queria te falar. Eu vi aqui que a Suzana colocou uma pergunta. O quanto pode ser interessante mensurar o tipo ou o nível de desenvolvimento moral dos participantes antes de verificar a influência da mídia? Pois sabemos que os sujeitos podem ser diferentemente influenciados por mídia ou TV ou outras tecnologias de informação. Inclusive, eu e o Júlio, a gente conversou sobre dar continuidade a esse trabalho, tentando fazer uma pesquisa um pouco mais ampla, pegando variáveis de julgamento moral, pegando outras variáveis e fazer essa análise, Suzana. De fato, é extremamente importante que a gente faça esse tipo de relação, porque a gente sabe que na própria interação do grupo focal, os diferentes níveis de julgamento moral podem mudar a dinâmica desse grupo focal, né? Tem o Gabriel. Oi, Suzana. Assim, na sua tese, você não fez essa mensuração antes dos participantes de cada grupo? Não. Seria interessante, né? Até para ver por que aquele primeiro grupo, quer dizer, além do tipo de notícia, né, que você deu para eles, de repente aquele primeiro grupo já tinha uma tendência para julgamentos desse tipo, né, que eles fazem. Então, seria interessante, né, para ver. Acho que sim. Acho que sim. Seria bastante relevante, sim. O Gabriel colocou um comentário dizendo: hoje o mais difícil é que as pessoas têm um negócio nas mãos chamado celular e me parece que estão cada vez mais se informando pelo WhatsApp e redes sociais, ou seja, cada um fica na sua bolha acreditando no que lhe convém. É exatamente isso, Gabriel. Eu acho que a pandemia também, o fato da gente ter mergulhado cada vez mais, que já vinha antes da pandemia, né? Mas obviamente que a gente está em casa e a gente vai mexer no celular e buscar informações, a gente não senta mais num restaurante, num bar, num canto assim, para poder conversar com as pessoas sobre os temas, acaba limitando ainda mais essa possibilidade de partilha e de convívio com informações diferentes. Por quê? Vai requerer que o indivíduo tenha uma motivação de buscar essas informações. Então, para isso, ele precisa ter consciência de que ele precisa dessas informações. Então, tem todo um caminho para buscar essas informações que é difícil no dia a dia, na prática, a gente ir atrás de fazer. Então, essas novas mídias, na minha concepção, elas podem ser uma ferramenta de fácil acesso de informações diversificadas, então o indivíduo não necessariamente vai ficar preso ao que passa no Jornal Nacional, como, por exemplo, acontecia com os nossos pais, que não tinham condição de buscar informações a nível até mesmo mundial, mas requerem uma motivação do indivíduo. Será que esse indivíduo vai utilizar esse espaço, essa oportunidade para buscar, de fato, essas informações? O que a própria Lu falou do movimento das fake news mostra para a gente que, na maioria das vezes, essas mídias estão prestando mais um desserviço do que um serviço para a descentração.
Ah, Suzana, muito obrigada, viu? Agradeço a mensagem. Já vinha considerando sobre isso e é bom saber da sua opinião sobre isso, de que é pertinente, de fato, esse tema para o dossiê da Shemi. Não sei se Então, alguém... o Thiago até está aqui, né? A gente está montando um projeto e ele já fez uma pesquisa, um levantamento, né? Se você quiser falar, Thiago, teu levantamento. Oi? Ah, desculpa eu atrapalhar. Nossa, eu achei Não fantástico o atrapalha, não, projeto. fica à vontade. Eu Fala um tô. pouquinho do que você está pesquisando, Thiago, porque a Ah, gente, né, tá sim, bem envolvido a questão de mídia, né? O Thiago é formado em designer, então a questão das propagandas, né? sim. Eu e a professora, a gente começou levantando as propagandas de bebidas alcoólicas inicialmente, para ver como elas influenciam, como elas propõem ideologias, essas questões. E também eu tinha uma certa dificuldade que até eu tive no começo, que era quais propagandas eu iria levantar para estar abordando também, como eu poderia estar selecionando elas mais adequadamente, qual poderia estar influenciando melhor. Agora eu estou mais foi uma pesquisa mais, acho que bibliográfica de todas as pesquisas que já foram feitas sobre o tema até o momento. Mas, assim, eu achei fantástico as leituras, as percepções, as questões mais de perceber que se está tendo maior empatia ou não. Acho que isso eu acho que eu vou pesquisar, eu vou ler seu artigo para entender como eu vou conseguir ver essa empatia, talvez nas respostas das pessoas frente à propaganda, como ela demonstra empatia para a propaganda. Bacana. Estou à disposição. Se quiserem, a gente pode marcar para conversar. Eu te mando a minha tese. E aí, se você quiser referências que estão citadas lá e tal, eu posso te mandar. E aí, eu e a Lu, a gente está em contato direto. A gente Opa, pode conversar sobre o trabalho. Fica à vontade. eu tô apaixonado pela sua tese, Ah, achei, muito porque obrigada. acho que ela A aborda gente muitas a questões. gente fala com aquela coisa, né, da paixão da tese, mas ouvir de outra pessoa é melhor ainda. Por causa que acho que eu queria ver como é que você fez, talvez, para surgir uma duvidinha de que talvez não prestei muita atenção na hora, que é como você selecionou quais eram as notícias mais adequadas para cada grupo, assim, tipo, se você teve alguma metodologia assim, esse grupo vai ser, se for as mais recentes que você pegou, você tem algum site específico para essa questão, talvez, da que você abordou mais sobre as reportagens que falava mais do dia a dia do adolescente? Então, foi um trabalho. Primeiro eu tive que estudar sobre edição de vídeos, né? Porque a gente vai aprender, quando a gente vai escrever uma tese, a gente não lê só as coisas da tese, a gente tem que aprender outras coisas, né? Então eu tive que aprender a baixar vídeo no YouTube, a editar, cortar, copiar, montar. Deu um trabalho danado para fazer. Na verdade, eu não utilizei um site específico. Eu pensei em buscar como é que uma pessoa do senso comum pesquisaria sobre um tema. Então, eu realmente, eu taquei no Google, taquei no YouTube e vi o que é que aparecia de mais destaque, o que é que tinha o maior número de visualizações. Eu tentei priorizar programas da TV aberta, porque são os programas que vão atingir um número maior da população. E também baixei alguns documentários. Então, os vídeos, eu não ia dar tempo de eu mostrar os vídeos aqui, ia ficar muito grande, mas eles são fragmentos de notícias ou fragmentos de reportagens que eu baixei e fui selecionando. Então, tem, por exemplo, um programa que eu não sei como chamava na Record, onde eles faziam essas coisas. Era um programa até com Marcelo Rezende, eu acho que era o nome do apresentador. E aí ele vai e faz aquelas falas bem, né, apelativas, e aí coloca a entrevista do jovem contando. Então, eu recortava, por exemplo, o momento em que o jovem estava contando, eu morava na rua, eu tenho tantos irmãos, minha mãe era assim, assim, assim. E eu tentava tirar o discurso mais apelativo que aparecia no começo ou no final, porque, né, esse discurso ele também direciona. Eu tentei ir cortando. Então, eu fiz edições de vídeos que eu fui baixando na internet, como, por exemplo, o documentário sobre o assalto do ônibus 174. Então, tem um documentário, tem o filme, né, que passa na televisão, que vai mostrar só o momento lá do assalto, que o menino está no ônibus e tal. E tem um documentário que vai falar sobre a vida dele, desde que ele era uma criança, que ele sofreu com a perda, ele estava na chacina da Candelária, quando ele era criança, e desde então, como foi sendo a vida dele, pessoas que conheciam ele, falando sobre como ele era, até ele chegar no momento dele estar lá dentro do ônibus fazendo aquilo tudo que apareceu na televisão. Então,
As notícias eram as mesmas, como Thalita colocou, em todos os grupos. Então, o videozinho de notícias, eu acho que tinha 4 notícias. Era uma do Jornal Nacional, era uma do Repórter Record, sabe? Desses canais que mostram essas notícias. Aí estava coletado num videozinho que eu editei. E aí depois eu fiz um vídeo só sobre os antecedentes, que eu fiz essa coletânea também. Na tese, salvo engano, quer dizer, salvo engano não, eu tenho quase certeza, no final da tese, nos apêndices da tese, tem os links do YouTube dos vídeos que eu utilizei. Eu não utilizei eles na íntegra, mas tem os links de onde eu tirei as partes das informações dos vídeos de cada grupo. Achei perfeito. E a psicologia da propaganda, você comentou que tinha um livro mais para essa vertente da psicologia da propaganda, que eu acho que eu tenho que dar uma lida também ainda sobre, porque para poder... É um livro sobre mídia, na verdade. Mídia, eu não estou vendo ele aqui, mas eu posso achar e mandar referência para você. É perfeito, que acho que eu vou pegar para dar uma olhada, mas acho que é mais isso. A professora Luciana, eu cortei ela sem querer, eu acho, peço desculpas, professora, porque aí, na hora eu estava todo empolgado, fiquei, nossa... Curta não, Thiago, imagina, era para você falar mesmo. Eu sabia que você ia empolgar. Nossa, mas também com uma tese dessa não tem como... Mas é um trabalho de mestrado? É mestrado que a gente está começando. Ah, legal, bacana. Depois pode contar comigo. Opa, eu vou mandar perguntando mais, mas acho que para mandar. princípio é isso, que eu acabei de ler agora um artigo que estava falando mais da identificação da pessoa com a situação que ela olha, assim, no vídeo. Então, eu estava vendo um agora de adolescentes que viam uma situação de bebidas alcoólicas na propaganda e ela se identificava, falava, aquilo lá é real para mim. Aquilo que eu estou vendo na propaganda, para mim, faz parte do meu dia a dia. Então, acho que essa questão da identificação, eu estava vendo mais que isso era uma tendência a aumentar o consumo da pessoa, de ela ter um consumo maior. Acredito que sim. Mas acho que era mais isso. Aí eu ia ver com você, realmente, essa questão da empatia, acho que é grande e forte para poder influenciar o consumo. Muito bem. O meu e-mail está aí no chat, pode me mandar um e-mail e olhar na tese algumas referências também. Eu acredito que esse livro de mídia talvez não tenha ficado na versão final da tese, que a gente não chegou a fazer um capítulo sobre mídia, mas qualquer coisa eu acho que está na introdução. Se não tiver lá na lista de referências, você me manda um e-mail, que aí eu acho ele aqui e mando a referência para você. Perfeito. Obrigadão, Eloá. Eu acho que Nada. É isso. O resto eu vou te perseguir, acho que no WhatsApp ou nas redes sociais, no e-mail até. Pode ficar à vontade. Obrigadão. Bom, Lua, não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa. Acho que o pessoal já está indo para a aula da noite, né? Mas é isso. Quem tiver alguma coisa, se quiserem mandar um e-mail, fiquem à vontade. Para mim foi ótimo. Foi ótimo reviver essa tese. Às vezes a gente mergulha nos trabalhos da disciplina, das coisas, e algumas coisas vão ficando para trás. E aí agora, ainda mais como eu dei o curso de descentração também, eu acho que até me deu um olhar diferente para a minha tese agora também, sabe? Então, foi bacana para mim também preparar esse webinário. Desculpe se ficou muito grande. Eu estava conversando com o Thalita antes, dizendo, meu Deus, está ficando um monte de informação, vai ficar muito cansativo para as pessoas, mas é porque é muita informação mesmo, é difícil fazer uma apresentação muito fragmentada. Eloá, para mim, pelo menos, não foi cansativo, não ficou muito grande. Você tem uma didática, uma forma de apresentar muito gostosa de te ouvir, né? Então foi muito bom mesmo. O Thiago está reforçando aqui. Bacana. Sem contar que traz um trabalho que tem toda uma riqueza metodológica que precisa a gente entender mesmo, né? Que eu acho que é uma das grandes belezas desse trabalho que foi feito no teu doutorado, Lu, que é trabalhar com grupo focal, 4 grupos, sabe? Fazendo essa manipulação experimental. Isso é muito rico e não é tão... Não é sempre que a gente vê isso, né? Em pesquisa, porque dá muito trabalho. Dá. Então, gravar, transcrever. Dá. Então foi ótimo, não foi nada cansativo. Que ótimo, gente. Cansativo, eu imagino que foi fazer essa tese, né? Porque o trabalhão que você teve. Precisou de fôlego, né, Júlio? Precisou de fôlego para fazer, mas no final das contas deu certo. O capítulo sobre Piaget, minha gente,
O que Cleonice mandou, eu volta e faz de novo, volta e faz de novo, volta tá faltando, lê esse livro aqui, eu li 1 milhão de livros de Piaget, ela, nesse parágrafo aqui tá faltando uma coisa, vá ler de novo, e aí lá vai eu ler de novo. No final das contas, ficou um capítulo muito bonito, eu tenho muito orgulho do capítulo de Piaget da tese, mas ele foi, assim, um exercício, sabe? Foi uma tese e uma especialização em descentração. Foi tipo isso. Foi um trabalho de fôlego que ela deu conta, eu lembro bem e fiquei impressionado com a força de trabalho dela. E estava muito bem orientada, né, com o Júlio e com a... Aí você vai fazer um capítulo de Piaget com a orientação de Cleonice Camina, aí você vai também querer o quê? Ela vai botar para lascar com você, entendeu? Ela vai querer que o capítulo saia impecável, que faça jus ao trabalho. Ela lia e fazia, melhorou, mas ainda melhora mais. Aí ela volta. Aí vai. Quantas vezes eu sentava com o Cleo, a gente passava, às vezes, a tarde inteira discutindo 2 páginas do capítulo de descentração. E ela me explicando. E aí eu gravava as reuniões com ela para eu escutar de novo. No final das contas, aí, hoje em dia, até curso de descentração eu dou. No final das contas, deu certo, tá vendo? Então, e os meninos aqui falaram, né, que foi maravilhoso o teu curso. Se em algum momento você oferecer esse curso de forma online, né? Foi online, foi agora na pandemia que eu dei. Então, eu sei que agora, né, você tem outras questões, já tem uma licença maternidade aí, que tem que cuidar do bebê, cuidar de você. Mas quando tiver esse curso de novo, divulga pra gente. Pronto, com certeza. Eu não pretendo abandonar esse curso, não. Ele é um curso que me dá muito prazer mesmo. Pois Eloá, parabéns, gostei muito da sua apresentação e tenho a dizer que realmente eu exigi muito naquele capítulo, mas eu acho que o capítulo saiu bonito. Foi. E eu sabia que eu contava com uma pessoa que quando eu apresentasse uma perspectiva que deveria ser melhor explorada e fizesse comentários, você realmente voltaria para aprofundar. Foi o que aconteceu durante o nosso trabalho em conjunto. Obrigada, Cléo, obrigada. Mas bem feito, quando não, Eloá, está aqui, ainda falta aprofundar mais um pouco, está aqui, tem ligação com outra coisa que você falou e tudo mais. E você ia e refazia todo aquele trabalho, né? Tem aluno que não gosta de fazer isso, fica chateado. E, às vezes o orientador também muda de perspectiva, diz, agora já vejo de outro. Isso já tem também muito aluno. Eu digo, mas a gente muda às vezes. Não é? E quando a gente muda, vai deixar o aluno continuar dizendo algo que a gente já não concorda mais tanto. Porém, o processo eu acho que foi muito bom, muito agradável e gostei muito do resultado. Que bom. E dou parabéns para você, parabéns pela sua apresentação. Acho que você sempre tem uma didática muito boa e torna muito agradável o conteúdo que você passa para os outros, né? Um abraço, Loa. Tchau, Clauzinha. Obrigada. De nada. Bom, é isso, né? Muito obrigada, Loa, mais uma vez. Agora vou dormir com a autoestima elevadíssima hoje. E nós vamos dormir com muito conhecimento que você compartilhou conosco. Que bom, eu fico feliz. Então é isso, boa noite a todos e a todas, né? E em breve teremos mais um webinário que a gente compartilha no nosso grupo e com os nossos colegas, tá bom? Tchau, gente, boa noite. Tchau, boa noite a todos. Um abraço grande. Tchau, gente.